O empreendedorismo de pessoas com mais de 60 anos é uma tendência que vem se consolidando no Brasil. Cada vez mais, empresários estão longe de pensar em aposentadoria e continuam dinâmicos e ativos. O Ser Empreendedor de hoje mostra a história de duas mulheres que mantêm o seu negócio e, com uma vantagem, hoje muito mais maduras, conseguem conciliar a vida pessoal à vida profissional. Dados do Sebrae apontam que em 2024, dos 29,8 milhões de proprietários de negócios no Brasil, cerca de 4 milhões são liderados por pessoas com mais de 60 anos. Esse aumento no número de empreendedores sêniores é confirmado pela pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2023, realizada em parceria com a ANGEP, a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. A pesquisa revela que 90% dos empreendedores sêniores têm empresas estabelecidas há mais de 3 anos, demonstrando uma estabilidade e experiência notáveis. Em Campinas, a Paula é empreendedora desde a juventude. Com 62 anos, é sócia dessa empresa de contabilidade que está no mercado há mais de 30 anos e que oferece serviços de soluções gerenciais aos clientes com a parte contábil e fiscal das empresas. Negócio consolidado desta empresária que hoje trabalha com a família, mas que tem um espírito empreendedor desde a adolescência. Uma trajetória que veio de um período em que a mulher não era vista com bons olhos quando se propunha a trabalhar fora. Acredito eu que ela tenha nascido quando eu tinha, acho que uns 12 anos, a vontade de trabalhar era grande, mas eu vim de uma época em que mulheres não poderiam trabalhar. E eu fui buscar um trabalho numa loja de tecidos, né? Arrumei o trabalho. E meu pai me proibiu de trabalhar. Então, o desejo de trabalhar sempre foi muito grande. Mas eu fui conseguir trabalhar quando eu vim para Campinas, porque eu sou mineira, nasci em Cabo Verde, né, Poços de Caldas, perto de Poços. Morei muitos anos no Paraná. E essa vontade de fazer alguma coisa, de fazer algo diferente, sempre existiu. Quando eu vim para cá, eu fui ser bancária. Eu acho que foi assim, algo, era como se o banco fosse meu. Eu trabalhava tanto, até pouco tempo, meu ex-gerente falava, foi a minha melhor profissional dentro do banco. Foi uma experiência grande. Só que, como eu fui criada para casar, o que aconteceu? Com 19 anos eu tinha casado. Com 20, eu comecei, a minha primeira filha nasceu, e eu não queria deixar com ninguém, porque quando nasce uma empreendedora, a empreendedora nasce de uma dor. E eu não queria que a minha filha ficasse aos cuidados de ninguém. Com isso, eu abri mão do meu trabalho no banco. Fui vender roupa, ia para São Paulo, na Maria Marculina, José Paulino, comprava roupas lá, vinha e revendia. Fiz isso por algum tempo, depois vendi Tupperware. Foi uma época assim fabulosa, tive grandes resultados. Nesse meio tempo, sempre empreendi, mas sempre fui eu empreendedora, buscando soluções para que eu pudesse ter a minha renda sem depender de ninguém. Mas as minhas filhas foram criadas juntas, porque em 3 anos eu tive as minhas 3 filhas, mas isso tudo premeditado. Eu fiz, eu queria as meninas uma atrás da outra. E foi excelente, foi a melhor tomada de decisão, porque eu falo, existem alguns momentos na tua vida que te modifica até como ser humano, porque primeiro você se modifica como ser humano e depois você consegue trazer isso para o seu trabalho, né? Passou-se um tempo, a gente conseguiu, sempre trabalhando, isso levou acho que uns 10 anos. E para mim, eu fiz até o colegial. Nesse meio tempo, não existia faculdade, eu não poderia almejar. Quando eu vim para Campinas, o desejo de fazer uma faculdade, ela veio assim, absurdo. E todo mundo falava, uma pessoa casada, uma pessoa que era autônoma,
vai pensar em estudo? Não, era tipo um menosprezo. Aí, Era quase inacessível. Isso. Quando eu fiz os meus 30 anos, eu falei, não, agora eu vou voltar. Minhas filhas já tinham uma de 10, uma de 9, uma de 8, bem companheiras, foram meninas assim extraordinárias, são, aliás. E aí eu voltei, então eu fiz. Finalizei o meu magistério, que é uma coisa que eu sempre gostei. Depois eu fiz Direito, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. E aí, nesse meio tempo, nós tínhamos comprado uma área em Joaquim Egídio, onde tinha uma olaria. Eu toquei essa olaria por 5 anos, fazendo trabalho braçal. E era tipo um trabalho não muito... era só gestão, não? Não, não, muito pelo contrário. Por quê? Eram tipo 12 funcionários, tudo homens. E quando faltava um funcionário, eu cobria. E fiz, acredite, tijolos. Coloquei tijolo para queimar, fiquei cuidando de forno à noite. Foi um negócio assim, muito... Eu acho que a energia, né, de uma pessoa tão jovem, e eu sempre fui uma pessoa muito otimista, e cuidei dessa olaria, mas aí veio uma legislação, que é a APA, Área de Preservação Ambiental, e naquela região eu não poderia buscar argila, eu teria que buscar em outras regiões de Campinas, o custo ficaria muito alto. Com isso, desativei, hoje ainda tenho chaminé lá, uma história bem bonita. Passou, mas dentro dessa área tinha um posto de gasolina. E aí a gente reativou esse posto, eu toquei ele por 15 anos. Então eu sempre falo, antes de ser uma contadora, eu sou uma empresária. E sempre foi sozinha, sempre eu, empresária. Fiz tudo que você possa imaginar dentro de um posto de gasolina, desde o abastecimento, troca de óleo, consertei pneus. Foi uma coisa assim... Foi aprendendo ali na prática. Fui aprendendo. E a gente iniciou só com o combustível. Depois eu coloquei um café, porque como eu adorava receber os clientes, conversar com eles, acabei montando um café. Agregou o seu negócio. Isso. Coloquei o café, aí tinha a troca de óleo. É aquele posto que fica indo para o Pico das Cabras? Hoje ele está desativado. Sim. Mas tem uma história... Então quem já ia para Joaquim dava uma paradinha ali. Isso, sim. Foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Também tive uma banca, eu coloquei uma banca lá dentro, porque era toda uma necessidade, né? Foi muito legal, uma história muito linda, tenho umas lembranças fantásticas dela. Só que, nessa época, veio os postos de bandeira branca. E eu era da Petrobras, da BR, e a gente quase que foi à falência, de verdade, porque foi um período muito desafiador. Em 2004, eu já estava com moças, mas ninguém queria cuidar do posto, né? Eu já estava cansada de trabalhar sozinha, já estava em torno de 42 anos, e resolvi vender o fundo de comércio. Então, eu vendi o fundo de comércio, não o imóvel. O que é o fundo de comércio? O fundo de comércio é toda a estrutura para que uma pessoa pudesse continuar com a atividade. Se fosse arrendar o local, isso, é mais ou menos como isso. Tá. Ele me pagava um aluguel. Nesse meio tempo, a minha irmã estudou ciências contábeis, tinha um pequeno escritório, e eu era cliente dela, não só eu, mas algumas pessoas das quais eu levei para ela. Quando você tem acima de 40 anos, você fala, sério, o mundo me levou, e quando você é muito proativa, o que vem você faz. Só que nesse meio tempo eu falei assim, eu quero escolher algo que faça diferença na minha vida. Dessa vez eu vou escolher algo que eu realmente quero. E porque falei, até então você não escolheu, as coisas foram acontecendo, foi você caindo, foi vivendo, isso, né? foi caindo e eu fui abraçando e fui fazendo. E tenho um orgulho muito grande dessa minha trajetória. Aí quando estava com os 42 anos, eu falei, olha, eu não quero fazer nada, neste momento eu quero experimentar ficar aqui com você, vou te ajudar em arquivos, alguma coisa com os seus clientes, e só para mim ter um conhecimento e poder ter tempo para que eu possa escolher o que eu quero. Mas entrou um desejo de trabalhar com a família que você não tem noção. Nesse meio tempo, continuei com ela, não saí, a gente começou a crescer, começamos a pegar grandes empresas, consegui comprar um escritório de contabilidade com o mesmo número de clientes que ela tinha, e aí nasceu a sociedade com a minha irmã. Então, mas nesse período, até então, você estava formada em Direito do Trabalho, tinha uma... Como você foi... assim, você falou, olha, eu entrei lá para cuidar do arquivo e tal,
Mas parece que com o tempo você foi se envolvendo nas questões do escritório Me também. envolvi porque o direito, ele traz muito isso para você. Só que nunca fiquei parada. Nesse meio tempo, fui fazer contabilidade, fiz contabilidade, amei, é uma coisa que me... Sabe quando passa? Existem alguns momentos que você relembra a sua infância. Qual era a minha brincadeira preferida? Era no sítio, não tinha muito recurso, né? Era montar, tipo, uma estrutura com vários papéis, sabe? Papéis que as pessoas jogam fora. Sim. Eu fazia dali o meu escritório. Aí lembrando, depois, muito tempo, né, verificando por que eu vim para essa área da contabilidade, mas já estava em mim desde pequena. E aí, gostei muito, mas o empreendedorismo, ele é um bichinho, né? Ficamos juntas, estamos juntas até hoje como sócias. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de comprar uma padaria. Comprei uma padaria. Mas manteve o escritório. Junto com o escritório. Metade na padaria, metade no escritório. Fiquei 5 anos com a padaria, até que uma das minhas filhas falou assim, olha, se você continuar dessa forma, ou é um ou é o outro, a gente vai te internar. Eu falei, você tá brincando? Chegou nesse ponto. Chegou esse ponto. Você virou workaholic. Porque você acredita que você pode abraçar o mundo, né? E aí eu falei, tá bom, então vendi a padaria e continuo somente com o escritório. Isso faz toda a diferença, porque eu entendo a dor do meu cliente, eu entendo o que ele está passando e a gente leva a solução. Porque tudo que ele passa, eu já passei. Então essa experiência é um dos diferenciais da EEP. Certo, e quando a gente pensa nessa trajetória e hoje, como que é essa questão de manter, né, esse escritório, ter essa questão da vivência com as filhas, com a família, você fala, olha, eu valorizo muito o negócio em família. E quando a gente conversa com empreendedores, empreender em família é desafiador. Fala para mim desses desafios. Eu acho que tudo é uma escolha e o quanto você dá de importância a isso. Eu amo a minha família, eu sou muito família e eu escolhi. Quando você vai empreender, você precisa fazer algumas escolhas. E uma delas é, você quer ser o melhor ou você quer ser bom, tá? Mas quer manter a sua família, a qualidade de vida. Eu sempre carreguei as minhas filhas juntas. Em todos os trabalhos que eu estou falando para você, minhas filhas estiveram juntas. Em nenhum momento. No posto de gasolina, no posto, dormia no posto, dormia no chão lá do posto, da olaria, participaram de tudo, estavam dentro da padaria. Hoje, o que acontece? Eu me tornei vó há 7 anos atrás e resolvi também fazer a mesma escolha que quando eu fiz com as minhas filhas. Eu vou cuidar das minhas filhas e vou ter o meu trabalho. Então, a minha família sempre esteve em primeiro lugar. Então, quando se fala em desafios, é o quanto você quer que isso dê certo. Por isso que as meninas chegaram e falaram, mãe, você tem que escolher para dar tempo de cuidar da gente também. Para estar com a família, porque porque nem sempre você percebe que você está extrapolando, principalmente quando você é uma empreendedora nata. Você não percebe, né? Você quer muito mais. E aí eu me tornei vó, foi um segundo momento que fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu tenho uma estrutura aqui no escritório, na parte de cima eu tenho 3 salas que eu transformei num ambiente em que eu trabalho, atendo meus clientes, mas que meus netos também ficam. Hoje você tem quantos netos? Eu tenho 2. 2 netos. Um de 7 e um de 5. E as suas filhas, elas empreendem também ou não? Eu tenho uma filha mais velha, ela trabalha com startups, ela busca investimento para essas empresas. Tem a Paloma, que é a nossa gerente compliance, está aqui dentro da empresa. Ela cuida melhor dos clientes até do que eu. Sabe quando você olha para as tuas filhas e você vê que elas são fantásticas, que você fez um bom trabalho? Sim. É o meu caso. Tem a Tabata, que é a coordenadora do departamento pessoal, trata os clientes, os funcionários, tem uma percepção muito grande de como cuidar, como sanar as dores que o cliente tem, porque quase todo dia o cliente tem. E esse é o nosso trabalho, né? Fazer com que essas dores sejam minimizadas. Sim, geralmente tem essa questão de, olha, eu estou empreendendo, ou então eu trabalho CLT, vai chegar um momento em que eu quero descansar e curtir.
Você se vê sem trabalhar, sem empreender? Não consigo, não consigo. Adoro o meu trabalho. Eu faço parte de grupos de empresários para buscar inovações. A gente está sempre inovando aqui dentro da empresa. Não, esse pensamento nunca existiu. Eu quero ser aquela pessoa. Hoje eu tenho a minha mãe, graças a Deus, com 83 anos, fez antes de ontem. 83 anos. Você não tem noção da lucidez, assim, ela tem uma vitalidade fantástica. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero estar aqui com 83 anos, trabalhando e trazendo soluções para os clientes. Isso não quer dizer que eu não passeio. Eu passeio, eu viajo, adoro uma viagem. Faço tudo. Dividir bem o seu tempo Consigo. Curto com os meus netos. De sexta-feira eu já não trabalho mais. Eu pego os meus netos e levo para minha casa. A gente vai curtir, vai fazer alguma coisa. Isso quando não faço também durante a semana. Hoje eu tenho uma estrutura que me dá esse luxo, né? Vamos dizer assim, de poder fazer outras atividades, porque eu tenho toda a minha área. Hoje eu brinco que hoje eu não sou mais custo. Hoje eu sou despesa. E despesa você tem que tomar cuidado, né? Porque despesa você consegue baixar ela. Custo não. Custo, existe essa necessidade de estar dentro da empresa. Hoje eu já não sou mais custo, eu sou despesa. Ou seja, deixou um legado. Não deixei? É um motivo de orgulho. Agora, Paula, o que você diria para quem está em casa assistindo, principalmente para as mulheres, muitas tentando ressignificar a própria história? A gente está aí com estudos que provam que cada vez mais nós vamos viver mais e vamos precisar ser produtivos, mas às vezes a pessoa fala, olha, eu acho que eu não consigo aprender mais nada, eu já tenho 60 anos, eu vou aposentar, mas eu não tenho, de repente, até o retorno financeiro que eu gostaria, dá tempo de empreender ainda. O que você diria para essa pessoa que talvez não tenha pensado ainda em empreender? Dá tempo? Dá tempo, com certeza dá tempo. E é sempre tempo de aprender, sempre. Foque naquilo que você gosta e busque se especializar nisso, que você vai ter os dois, vai ter dinheiro e vai ter sucesso. No próximo bloco, acompanhe a empreendedora que, aposentada, resolveu abrir o próprio negócio, resgatando uma paixão da infância. O Brasil envelheceu mais rapidamente do que os especialistas previam, como mostrou o último censo. Isso significa que a mão de obra mais jovem está diminuindo, o que abre uma janela de oportunidade para a volta ao mercado de trabalho e para o empreendedorismo para quem tem mais de 60 anos. Muitos, inclusive, voltam pelas questões financeiras, mas há outros 5 principais motivos do empreendedorismo na terceira idade: a realização pessoal, o desejo de continuar ativo e ocupado, a paixão por sua área de atuação, realizar um sonho de vida e contribuir com a sociedade. Em Campinas, são mais de 120 mil microempreendedores cadastrados. Dos que têm mais de 60 anos de idade, 7,5% estão entre 61 e 70 anos. São 9.301 MEIs com essa idade. 2055 tem acima de 70 anos, um pouco mais de 1,5% do total. A Maria Elisa continuou trabalhando após a aposentadoria e empreender foi uma opção para continuar produtiva. Eu trabalhei sempre com CLT, mas também já tive alguns nesse meio intervalo aí, porque eu me aposentei com 55 anos, mas continuei na empresa até os 60 anos. Nesse meio tempo em que você trabalhava CLT, você sempre tinha uma coisinha que você falava, vou fazer uma renda extra. Existiu isso na sua vida? Existiu. Também existiu de eu sair do CLT. Logo quando eu tinha uns 22 anos, eu tive uma loja de decoração infantil. Depois voltei, na época eu trabalhava no banco, retornei para o banco,
Depois, quando eu era criança também, eu amava fazer algumas coisinhas, né? Quer dizer, a veia empreendedora Estava ali, batendo toda hora. Depois também o meu esposo teve um restaurante cozinha industrial e por 6 anos eu também larguei do CLT para ir para fazer a parte comercial da cozinha. Quando você era criança, você falou que tinha já essa veia empreendedora. O que você fazia? Na minha época, a gente brincava na rua, caía, então a gente usava muito aqueles vidrinhos de metiolate, que tinha uma borrachinha. Aí tinha um farmacêutico que ele falava, traz os vidrinhos, tinha que ter a tampinha de borracha. E ele trocava para mim a troco de esmalte, eu devia ter uns 13 anos. Então eu fazia essas coisas, juntava os vidrinhos, levava na farmácia, pegava os esmalte, passava os esmalte para as amigas. Então sempre eu gostei e depois também com 15 anos eu fui vender, primeiro antes do Avon me falhou, era uma empresa de cosméticos, muitos anos, também vendi por catálogo e depois fui fazer corte e costura com 15 anos, pagava com essa minha renda de vendas. E fui indo assim, até que depois eu tive que estudar, né? Então aí larguei um pouco essa parte. Depois comecei a trabalhar, aí, mas sempre com um pezinho lá. E quando você trabalhou um tempo com o seu marido num negócio da família, depois você decidiu voltar ao CLT por quê? Eu voltei para o CLT porque eu também tinha um objetivo assim, mesmo na cozinha eu pagava meu INSS. E aquela cultura, né, que eu trazia da minha mãe, que a gente tinha que se aposentar, que tinha que ter uma renda depois. Então eu pagava na época, quando eu estava na cozinha. Fez plano privado também ou não? Só INSS? Fiz um plano privado e depois aí eu voltei para o CLT e eu gostava muito de cosméticos também. Eu tinha o apelido de criança de Maria Cremosa, aí voltei para uma área de cosméticos. E foi onde você se aposentou? Foi onde eu me aposentei. E como foi essa questão de estou aposentada, mas quero continuar trabalhando? Por quanto tempo você ainda fez isso? Por 5 anos. Eu continuei na mesma empresa e quando eu falei que eu ia aposentar, as pessoas assim, se assustaram. Até meu esposo, porque ele ficou com medo. Você não vai aguentar ficar sem fazer nada, né? Era uma preocupação dele. Mas naquele momento talvez ele não sabia que o se aposentar era daquele trabalho, mas você não ia ficar sem nada, né? Exatamente. E como veio a ideia então de ter esse negócio que você tem? Olha, a costura era um hobby. Sempre quando sobrava um tempinho, eu fazia alguma coisinha, mas como um hobby. Aí eu falei, vou me aperfeiçoar numa coisa que eu gosto. Tinha uma máquina antiga, mas era uma máquina boa, uma máquina Singer, automática. Então eu comecei nela e fui fazer um curso, porque eu não queria fazer assim, eu queria me aperfeiçoar para realmente empreender, porque eu estava com um tempo ocioso, né? E comecei, eu falei, os primeiros também, quando eu fiz esse curso, a ideia era fazer para mim. Eu fiz, nem os primeiros não ficou para mim. Eu já tratei de vender, porque eu também, né, sempre fui criada nesse meio de vendas. Aí eu comecei a me aperfeiçoei com mesa, roupas de mesa, jogo americano, toalha de mesa, porque é uma coisa assim que eu acho primordial a família na mesa. É um momento que a família tem para ensinar o diálogo, partilha. Parece que essa questão, todo esse conceito tem alguma coisa a ver com a sua memória afetiva de infância. Com certeza. Eu sou caçula de 10 irmãos e sempre eu lembro que minha mãe fazia questão, não conseguia muito na hora do almoço reunir, porque os mais velhos já trabalhavam. Mas eu não sei como, mas a mesa era sempre cheia, tinha horário certo para almoçar, para jantar, e minha mãe era uma boa cozinheira, a gente ajudava bastante. Então eu comecei a ver também que hoje
as pessoas fazem as refeições, largam em cima do fogão. Cada um chega no seu horário, faz seu prato. Vi muitos indo comer no quarto e eu achava aquilo, falei, puxa vida, né? Então eu acho que uma mesa bem arrumada é um convite para essas crianças, esses adolescentes irem para a mesa, porque hoje a gente concorre com televisão, celular, então também tem que ter essa parte. Aí eu comecei a me aperfeiçoar nisso e eu amo, né? Em casa, datas comemorativas, Natal, Páscoa, tudo em casa. E como você conseguiu pensar, olha, eu preciso formatar esse negócio, que é uma paixão, mas eu também preciso ter uma renda com isso, não é só pelo amor, também tem a questão financeira. Como que você conseguiu se posicionar para pensar do ponto de vista do negócio? Como você faz isso? Eu fiz bastante curso, fiz tanto curso para aprender a costurar, e eu já trabalhava com vendas, mas hoje a venda que eu fazia lá atrás é diferente a venda hoje, né? Eu trabalhava com catálogos, tudo, então era uma venda de ir em porta a porta, e hoje eu trabalho muito também com a venda pela internet. Então eu também fiz cursos, né, para tentar me aperfeiçoar, porque eu não sabia mexer com o Instagram. Então, eu também tive que aprender essa parte do Instagram e eu também participo, né, de alguns projetos em Campinas, da Feira da Mulher Empreendedora. Faço feiras, tanto da Feira da Mulher Empreendedora, a gente faz em empresas, faz em feiras livres e também faço algumas feiras particulares e também muito por indicação, né? Indicação é... Você disse também que hoje teve que aprender também como vender pela internet. Sim. Foi um grande desafio? Foi. Não tanto assim, eu ouço muitas pessoas falarem quando começa pela internet, você gravar, parecer, né? Eu não tinha muito desse problema, porque eu já estava acostumada a fazer reunião. Mas eu não sabia mexer com aqueles botõezinhos, sabe? Então, eu não tinha Instagram, eu comecei a ter. A primeira postagem minha foi através da roupa de mesa, então eu tive que aprender o que era Reels, o que era tudo aquelas stories, como que tanto tempo, como se posiciona, tudo. Comecei no Instagram do zero. E é você mesma quem faz tudo? Eu faço tudo. Como você... Eu confecciono, eu ponho no Instagram, eu vendo. Você entrega? Entrego, só se é para fora vai por correio, mas eu levo por correio. E como é a sua vida hoje de empreendedora? Como é? Eu amo. Primeiro porque a gente você é dona do seu tempo, né? Então, se eu tenho algum outro compromisso, eu consigo encaixar, socorrer alguém, que eu tenho os irmãos né, que são mais velhos, então eu consigo encaixar essa parte, consigo fazer as datas das minhas férias conforme me convém, mas é assim, é um desafio, todo dia você tem um desafio novo para enfrentar e o empreendedor tem que ter a paixão, né? Tem que ter a paixão por aquilo que ele faz, sim, porque senão... Quanto tempo que você demora, por exemplo, a gente está mostrando você aí atrás, tem uma mesa posta, correto? Sim. Quais são os itens dessa mesa posta? Eu tenho aqui um jogo americano impermeável, 100% impermeável, que é um item assim para o dia a dia. Caiu alguma coisa, passa um paninho, tá limpo. Porque às vezes eu ouço muito também a pessoa falar, não tem tempo. Isso não é tempo, né? Isso é você querer se dedicar, porque é mais prático esse jogo americano do que uma toalha. Tem o guardanapo, tem um porta-guardanapo e os utensílios, prato, talher, que isso qualquer mesa a gente põe. Para fazer um jogo desse, em quanto tempo você demora para confeccionar todo esse jogo? Eu sempre confecciono no mínimo de 12, da mesma estampa, mínimo 12. Eu tenho umas estampas que saem mais, então eu já confecciono mais, mas no mínimo 12. Pelo menos 2 dias, porque eu corto, o tecido vem inteiro. Você confecciona toda semana ou não? Toda semana. Assim, que às vezes eu paro no processo, entra uma encomenda,
Então, eu paro aquilo que eu tenho lá, que é para mim deixar, faço a encomenda específica e também a gente já tem que ir pensando, né, com muita antecedência, sempre nas próximas coleções. Páscoa, e já adquiri os tecidos para o Dia das Mães. Então, você nesse intervalo... Aí, nesse planejamento, você pensa na coleção das datas e, por exemplo, quando você vai participar de feiras, você já sabe mais ou menos a quantidade, as opções que você vai levar dependendo do lugar? Como que você faz essa triagem? Depende muito do público da feira, mas sempre eu procuro ter o impermeável, os semi-impermeáveis, esse daí não pode faltar, porque é básico, né? Eu tenho alguns bordados que aí é mais de época, mas mesmo assim eu levo pelo menos para divulgar, né? Mas sempre eu procuro ter os semi-impermeáveis, que é o que elas gostam muito, são os retangulares, também porque é mais prático, dia a dia. Agora tem uns mais bordados, mais assim, mas aí já é mais para uma época específica. Você disse que também trabalha com as encomendas, então você divide o seu tempo entre a sua produção, que para manter o seu estoque para apresentar nas feiras, mas também as encomendas. Como que é isso? Por exemplo, as épocas de festas deve ter mais encomenda que tudo, né? Tem, sempre eu tenho que me programar com bastante antecedência, senão você não dá conta, porque você já tem que deixar, pelo menos eu deixo, Dia das Mães, pelo menos 4 jogos, americano, guardanapo e porta-guardanapo prontos, que é daí que a gente vai dar um início. Aí tem aquelas que vêm, mas eu quero de tal cor, eu não gosto floral, eu gosto de xadrez. Aí começa a sair, né? Aí é as encomendas. Me fala sobre precificação, porque quando a gente conversa com muitos empreendedores, é o calcanhar de Aquiles da maioria deles. Verdade. Precificar também foi difícil para você e como você lida com isso hoje? Foi difícil, eu fiz um primeiro curso, eu precificava, mas não estava muito correto. Estava muito alto ou muito baixo? Muito baixo. A gente fica com receio, né? Você quer vender, então você acaba precificando preço baixo. Depois, no meu segundo curso que eu fiz, aí eu vi que eu tinha que computar, por exemplo, energia elétrica, porque toda a minha marcação de barra, tudo é no ferro. Então, eu teria que colocar, ratear ver. Então, hoje eu já faço, eu acho que eu tento fazer bem assim, coloco a água até, coloco uma parte da luz, linha, porque não é só o tecido em si, e o seu tempo, né? Você também tem que colocar o seu tempo. Então, hoje eu já especifico melhor. Hoje você tem uma média de ganho de renda com esse negócio de quantos? Mais ou menos. Líquido? Pode ser. Eu acho que dá para tirar uns 1.200, porque eu também, o resto eu tenho que já investir, que nem a Páscoa eu ainda nem vendi, porque eu ainda não lancei, mas eu já investi no Dia das Mães, no tecido. Entendi. Então você vai usando uma parte da sua renda do mês para já investir nas próximas coleções. Isso, para ir investindo em tecido, você tem que ter, porque de última hora, né? Sim. E fala uma coisa, a gente vê em estudos que é cada vez mais pessoas com 60 a mais que estão empreendendo. E muitas vezes, claro, de início a gente fala, olha, tem porque a aposentadoria não cumpre o seu papel, mas muitos é justamente porque não quer perder a sua produtividade. Com certeza. E tem muito ainda a fazer. Me fala sobre si nesse contexto. Olha, devido aos desafios, às vezes você cai em algum desânimo, né? E aí eu já cheguei a falar, vou desistir, vou parar. Mas eu não consigo, né? Eu não consigo porque eu não me vejo sem ter essa paixão do dia a dia, sem ter esse desafio. E também meu esposo, assim, por detrás, ele, não para, porque eu disse, não, acho que eu vou... É uma questão psicológica também.
Não para, porque também a mente, eu já tenho, eu estou em um 65, daqui uns dias eu faço 66, então a cabeça tem que estar funcionando. Né? Quando eu tive Covid, fiquei um pouco esquecida, aí o infectologista falou, olha, você não pode ficar na frente da televisão, você tem que estar criando. Eu falei, quanto a isso, não se preocupe que eu não fico, não dá tempo, né? Então, eu gosto também de criar, né? Ontem mesmo eu fui fazer a unha e eu tinha lançado uns dias antes um porta-travessa, né? Que eu já tinha visto, né? Eu bati a cabeça lá e fiz. Aí a minha manicure, nossa, como que você criou aquilo? Aquilo é ótimo! Então, a gente tem que estar com a cabeça funcionando. Essa é a principal, né? E como você vê, então, outras mulheres também com 60 a mais, que hoje estão aí produzindo, tendo o seu negócio, umas expandindo, outras aposentando e dizendo, não vou parar, vou abrir o meu negócio, vou agora realizar meu sonho que eu não podia. Me fala um pouquinho. Ah, é maravilhoso, né? Eu sou uma incentivadora. Eu vou na academia, eu vou no horário porque tem muitas pessoas com mais de 60. E a gente vê lá pessoas que vêm de semijoias com mais de 60. Então, eu sempre procuro incentivar. É importante porque, que nem eu participo de network, grupos de network, lá você troca ideias, você conhece pessoas, vai muito além da venda, né? Vai de uma troca aquilo ali. Então, é essencial. Hoje em dia, terceira idade não está mais em casa, está na rua. É uma empreendedora, como se diz, realizada. Com certeza, e muito, bastante. Eu amo o que eu faço.